Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Julie, então bora falar sobre as minhas leituras de dezembro. Em dezembro eu confesso que eu fiquei muito feliz por ter conseguido ler 4 livros, que normalmente é a média de livros que eu leio, 3, 4, dependendo do mês eu leio só 2, então eu fiquei feliz que eu li 4, é um número bom pra mim. E também fiquei feliz porque eu bati a minha meta, sim, eu bati minha meta literária do ano. E não é uma meta gigantesca, mas vai ter vídeo aqui no canal, um dos próximos vídeos vai ser sobre as minhas metas literárias para 2024. E aí eu falo um pouquinho sobre as minhas metas de 2023 que eu bati, que foi bem tranquila, assim, bem curtinha. O primeiro livro que eu li em dezembro foi Me Leve Pra Casa para o Natal. Eu já iniciei dezembro com o clima natalino que eu queria muito. E foi uma leitura incrível, maravilhosa. Fala muito sobre uma moça que não gosta de Natal. Sim, ela não gosta de Natal. Ela odeia. E a gente entende aos poucos no decorrer do livro por que ela não gosta do Natal. Na verdade é um trauma dela, né? Então a gente entende por que ela não gosta. É algo bem compreensível. E o mocinho da história, ele ama o Natal. Ele tem toda aquela família natalina que ama e tal. E aí ela acaba tendo que ficar na cidade onde o mocinho mora, porque o avião dela que ia embarcar não pôde embarcar por causa de uma nevasca, porque era em Nova York, eu acho. Não lembro onde que se passa o livro. É no Colorado. É, no Colorado. E aí ela tem que ficar lá porque ela não conseguiu viajar pra onde ela ia. E aí acaba que ela tem um chefe muito babaca, muito idiota, e ela é muito boa no que ela faz, enfim. E aí acaba que ela vai ficar na pensão, que uma mulher oferece pra ela ficar numa pensão, e a pensão que ela vai ficar é nada mais, nada menos do que a pensão da mãe e do pai do nosso mocinho. É muito um livro com cara de sessão da tarde mesmo, é um livro de Enemies to Lovers que tu não esperava, eu pelo menos não esperava que fosse assim. E tem umas partes muito lindas que conversaram muito comigo e eu não esperava também. Então, assim, eu recomendo demais, demais essa leitura, porque é algo apaixonante. E eu recomendo ler no Natal, obviamente, porque é muito clima natalino, muito, muito. Tem as músicas natalinas e, sim, ela tem até que cantar, ela se veste de duende. Ai, gente, é muito fofo, eu amei. E eu até coloquei as músicas pra tocar enquanto eu lia e foi maravilhoso. Então eu recomendo demais, eu dei 5 estrelas, óbvio, foi muito favoritado. Aí depois eu li Não Confie em Ninguém, do Charlie Donlia. Eu nunca tinha lido nada desse autor e eu confesso que eu me surpreendi bastante com a leitura. Não foi um livro assim que eu dei 5 estrelas, mas é porque o final não me agradou muito. E não só porque não me agradou, mas eu achei que a leitura ela foi um pouco lenta no início, aí ficou boa até no 60% ficou boa, e aí no final foi super corrido e jogaram todas as informações assim em cima da gente, dos leitores, né? Jogam as informações e a gente fica tentando processar tudo que aconteceu nas últimas páginas. Então, assim, foi muita coisa nas últimas páginas para processar, que poderia, acho que, ter sido mais bem desenvolvido no meio do livro, sabe? Então, por isso eu dei 3 estrelas e meia ou 4. Não, 4 estrelas eu dei para esse livro, por causa disso mesmo. E o final também não me agradou muito, mas eu entendo que o final, assim, nem sempre agrada a todos, mas não quer dizer que não seja bom. Mas foi mais por o final ter sido assim corrido, mas ainda assim achei uma leitura boa. Foi uma leitura que eu recomendo e eu tenho vontade de ler outros livros do autor, sim. Não vou deixar de ler só porque esse livro não me agradou tanto quanto eu esperava, mas ainda assim recomendo essa leitura. Depois eu peguei outro livro natalino, foi o terceiro livro lido de dezembro, que foi 7 Dias para Acontecer, da Bárbara Sá. Eu não tinha ainda lido nada dessa autora e eu peguei esse livro vendo que era algo sobre o Natal, mas eu nem lembrava, eu acho que eu já tinha visto, mas eu não lembrava que ele se passava na pandemia. Então ele se passa em 2020, se eu não me engano. E aí ele se passa ali enquanto ela tá no apartamento, a protagonista tá no apartamento dela e o mocinho tá lá no apartamento dele. E eles estão com aquilo de receber as encomendas na porta, daí deixar descansando, depois limpar, tá naquela vibe. E a mocinha, ela não gosta do vizinho dela, porque ele fica tocando violão enquanto ela tá dormindo, né, o momento dela de descanso, e ele toca de manhã cedo, então acaba que é aquele Enemies to Lovers também. Foram 2 livros natalinos bem Enemies to Lovers, mas foi uma leitura muito gostosinha e muito rápida de fazer.
porque são 71 páginas, gente. Foi muito rápido de ler. Adorei a escrita também da Bárbara. Eu nunca tinha lido nada dela, né? Então foi o primeiro contato muito bom. E eu gostei demais. Eu acho que pra esse eu dei 5 estrelas, se eu não me engano. Acho que foi, não lembro. Mas foi um livro muito bom e eu recomendo demais, muito fofinho. Eles assistem também vários filmes natalinos nesse livro, então tem várias recomendações, tanto que um deles eu nunca tinha assistido e eu assisti por causa da recomendação, né, que eles fazem uma maratona de filmes de Natal. E o quarto e último livro que eu li foi Anne, de Wind Poplars, que esse é o terceiro livro, na verdade, e eu gostei demais. No início eu achei, nossa, diferente. Ele é contado todo em cartas, a Anne tá sempre enviando cartas pro Gilbert, então acaba que no início, na verdade, até assim, metade do livro foi só cartas e não é chato, porque ao mesmo tempo que ela tá escrevendo as cartas, ela tá imaginando a história que ela tá escrevendo, então tu não fica ali só remando nas cartas em que ela escreve, tu vive o momento ao mesmo tempo em que ela escreve. É muito legal, eu gostei demais, não me deixou entediada, sabe? Foi um livro com uma leitura gostosinha, uma leitura que eu tava precisando, sabe? Uma leitura calma, uma leitura bobinha, assim. E a gente vê a vida da Anne quando ela vai pra Wind Poplars, então, e vira diretora de uma escola. Então, a gente vê todos os perrengues que ela passa como diretora, a aceitação de algumas famílias por ela ser uma moça muito jovem para ser diretora e todas as características físicas dela, né? Que ela é ruiva e naquela época, meu Deus, pessoas ruivas eram vistas com outros olhos, sabe? Então ela passa por algumas coisas e aí ela vai contando a estadia dela, né? Ela fica 2 anos, se eu não me engano, em Wind Poplars, as pessoas que ela conhece, as amizades. Então é bem que um vlog de rotina dela em carta, sabe? Então a gente vê toda a rotina dela e tudo que ela passa. É um livro que não tem nada demais, não acontece nada extraordinário, nada demais, que nem em alguns outros livros acontecem, mas igual é gostosinho de acompanhar, sabe? É porque eu gosto muito da Anne e eu sou muito apegada à história dela, que eu acho que eu não me incomodei por não acontecer nada demais, sabe? Mas talvez tenha pessoas que não gostem de um livro assim mais parado, sabe? Mas eu gostei demais e eu recomendo pra quem gosta da história da Anne. Então eu dei 5 estrelas pra ele, se eu não me engano também. Foram leituras bem boas, assim, essas leituras de dezembro. Foram livros muito bons e eu gostei demais. Então ficam aí as minhas recomendações dessas leituras pra vocês. Então é isso, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Me contem aqui nos comentários quais foram as leituras de dezembro de vocês, que eu vou adorar saber. Um beijo e tchau!